Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro e do Ponto de Cultura Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte teatro, música, dança, literatura, capoeira e audiovisual. Esta é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 18 anos em atividade ininterrupta na TV Tupaense e nas redes sociais. A banda tupaense Velho Night, que começou a tocar juntos há quase 2 anos, está revivendo o velho rock que influencia a banda até hoje, juntamente com as novas tendências do cenário do pop, tanto nacional como internacional. A banda de rock pop é composta por 6 integrantes: o Pedro Miguel, baterista, Ricardo Filipim, tecladista, Vinícius Laudino, baixista, Lucas Petenucci, guitarrista, Samuel Azevedo, vocalista e Roberto Grespan, compositor e produtor. Acompanhe a banda no Instagram pelo endereço @Velho Night. E vamos assistir agora o clipe da banda Páginas em Branco. Noites viradas, fotos roubadas, suas risadas eu nunca esqueci. Ressacas curadas, roupas não lavadas, paixão descartada. Então não me desespere, quem ama não fere não. Então não me desespere, quem ama não fere não. Correndo sem rumo atrás de um resumo dos últimos dias. Feito gato, sapato, jogado, escaldado, um pra cada lado como você quis. Noites viradas, fotos roubadas, suas risadas eu nunca esqueci. Ressacas curadas, roupas não lavadas, paixão descartada. Então não me desespere, quem ama não fere não. Então não me desespere, quem ama não fere não. Então não me desespere, quem ama não fere não. Então não me desespere não. SB Contabilidade,
profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14 3491 4452. SB Contabilidade, sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Em Tupã Gás Tamoios, entregas em domicílio de gás, água e ovos. No Gás Tamoios você também encontra água mix, xaropes de diversos sabores, coquetéis, cachaças, cervejas, refrigerantes e vinhos. Produtos para o seu churrasco. Disque Entregas, fone 3496-4888 e celular 99719-3909. Rua Tapajós 140, em frente ao Ginásio de Esportes. Gás Tamoios, nossa família atendendo a sua. Assista agora mais uma parte do Afrofest 2021. Nesse programa, especial Poesias e Arte Negra em geral, com poesias de Célio Silva, Paulo Roberto Pinheiro e Ingrid Périco. William Andrade fará uma reflexão sobre racismo, cotas raciais e o mimimi. E por fim, Tiago Bueno falará sobre a obra e a representatividade afro, obra artística trabalhada em aquarela e lápis sobre papel. Esse evento faz parte do Afrofest 2021, que nesse ano contou com uma vasta programação de música, dança, oficinas, capoeira, bate-papos e homenagens. E estão disponibilizadas nas redes sociais do projeto, Facebook e Instagram, e no site oficial, que é o afrofest.com.br. Ser negro. Ser negro é sentir no porões todos os dias, é sentir afogado no passado. Ser negro é viver nos escuros da senzala, é viver acorrentado, presos em nossos passos. Ser negro é estar sempre em embarcações de navios negreiros. É sentir dor sem poder chorar. Ser negro é ser medicado com sal para curar nossas feridas. É ter o nosso futuro mutilado. Ser negro é ter marcas de ferro quente, é sentir a dor na cicatriz eternamente. Ser negro é sentir amarrado a troncos, é sentir as cibatadas em nossos corpos. Ser negro é ser livre, mas não libertado. É viver a liberdade de fachada. Ser negro é acreditar no amor, é caminhar contra a ignorância. Ser negro é lutar para mudar a sua história. Ser negro é viver como negro, é amar como negro, é lutar como negro. Ser negro é lutar pelo seu espaço, é levantar a cabeça, sair do anonimato e ocupar o seu espaço. Isso é ser negro. Liberdade. Cadê a liberdade? Procuro, mas não encontro. Acorrentado no passado, preso pelo presente, castigado pela chicotada do destino e marcado pela brasa do preconceito. E contido na senzala, a lei não libertou, com ferida na pele e o coração despedaçado. Com um grito de dor, línguas renegadas, histórias apagadas, sem a formação escolar, sem profissão definida, sem rumo, sem morada. Apenas uma conquista judicial, mas não houve conquista social. Negros marginalizados e a sua liberdade são as portas fechadas. As gemas do passado
Amando da realeza, mais um negro baleado. Policial que vê sua mira no corpo da pele negra deste rapaz. Me faz lembrar a escravidão. Interrompeu a nossa trajetória, mudaram nossa cultura. Nossa escola foi sem entradas enchibatadas. Separado da família, um ser sem identidade. Correntes pesadas no pescoço, era o registro do trabalho. Com ferro quente, marcas para sempre. Somos algemados pelas gemas do passado. Boa noite a todos. Eu queria primeiramente me apresentar. Eu fui convidado pelo André nessa Afrofest para falar sobre um tema que é muito pertinente. E se apoderando desse tema, a gente sempre tem um hábito de pedir licença, tirar o viés, tirar a cortina, porque quando você vai falar algum assunto, você primeiro faça de conta que chega na casa de uma pessoa e pede licença para entrar. Eu peço licença aos ancestrais afros, negros, a todos os descendentes, a toda a nação que um dia estiveram aqui. É com esse viés que eu abro a cortina para falar sobre identidade. Quem é aquele que não tem a sua identidade, que não procura as suas raízes? Quem é aquele que, sem saber onde ir, qualquer lugar que ele vai, lhe serve? Mas é esse o tema que eu quero falar um pouco sobre identidade. A identidade que nos foi tirada, a identidade que a muitos foram contados e os livros de escola não contam. Eu trago em verso, eu trago em prosa todo esse massacre que está sobre a nossa memória. Eu quero vos lembrar dos negros dos antepassados, aqueles que fizeram história. Eu trago todos eles na memória e por conta deles que eu sigo e faço, traço na minha história. Acompanhando todo esse relato, muitas vezes eu vejo aquele que sofre calado. É um desacato, é um desabafo. Aquele que sofre calado. Por isso falam da minha raça, da minha crença, da minha cor. Alguns até dizem mimimi, mas não sabem. Eu peço licença, sim senhor, para falar daquele que sofre e de todo sofredor. Daquele que é caluniado, que é injustiçado por causa da sua raça ou da sua cor. Só quem sofreu, só quem viveu, sente e sabe na pele o que eu quero dizer. Por isso eu digo a voz vencer. Não interprete mal essas linhas escritas. É o povo que traz o alto, o seu traço na memória. Sou negro de aço. Sou negro forte. Sou negro do abraço. Sou negro da lua, assim como a lua cheia sem encanto, que revela o seu manto. Sou um negro. Obrigado. Alô, pessoal! Eu sou a Ingrid e hoje eu vou recitar uma poesia para vocês. Eu quero agradecer em primeiro momento toda a equipe do Afrofest por todo esse apoio e essa iniciativa super maravilhosa de divulgar a cultura negra em meios digitais também. E ainda mais nesse período de pandemia, né? Eu escolhi para nós uma poesia da Mel Lisboa, de 2016, que consta no livro que eu vou falar no final, tá bom? Não desiste, negra, não desiste. Ainda que tente lhe calar, por mais que queiram esconder, corre em tuas veias força e ouro baixa. Para que possa prosseguir, eles precisam saber que a mulher negra quer casa para morar, água para beber, terra para se alimentar, que a mulher negra é ancestralidade, que a mulher negra
é ancestralidade, de imbês atabaques que ressonam os pés, que a mulher negra tem suas convicções, suas imperfeições, como qualquer outra mulher. Vejo que todas nós, negras meninas, temos olhos de estrelas, que por vezes se permitem constelar. O problema é que desde sempre nos tiraram a nobreza, duvidaram das nossas ciências e quem antes atendia pelo pronome Alteza, hoje, para sobreviver, lhe sobra o cargo de empregada da casa. É preciso lembrar da nossa raiz, semente negra da força matriz, que brota em riche mãos calejadas. Corpos marcados, sim, mas de quem ainda resiste. Não desiste, negra, não desiste. Mantenha sua fé onde lhe couber. Seja espírita, budista, do candomblé, tem desejo da mudança. A magia que traz da tua dança que vai lhe manter de pé. É você, mulher negra, cujo tratamento majestade é digno. Livre que arma seus crespos contra o sistema. Livre para andar na rua sem sofrer violência. E se preciso for, levanta a arma. Mas antes luta com poema. E não desiste, negra, não desiste. Ainda que tentem lhe oprimir. E acredite, eles não vão parar tão cedo. Quanto mais você se omitir, eles vão continuar a nossa história escrevendo. Quando olhar para as tuas irmãs, veja que todas somos o início. Mulheres negras desde os primórdios, desde os princípios. África, mãe de todos. Repare nos teus traços, indícios. É no teu colo onde tudo principia. Somos as herdeiras da mudança, um novo ciclo. E é por isso que eu digo que eu não desisto, que eu não desisto, que eu não desisto. Neo Lisboa, livro Negra, Nua, Crua, lançado pela editora Iujuma em 2016. Obrigada. Primeiramente, quero agradecer o convite aqui do André. Ele é uma pessoa que eu admiro bastante, fico uma grande honra mesmo, tá? Porque é uma pessoa que eu sei que faz um trabalho bastante sério. Na minha humilde opinião, acho que é a pessoa que faz esse tipo de trabalho mais sério aqui na nossa região, aqui, não desmerecendo ninguém, até porque eu não conheço, mas o André é, para mim, uma excelente referência, então eu fico muito contente. Vou tentar fazer jus aqui ao convite e vou esforçar o máximo aqui para entregar algo aí. Bom, me apresentando, meu nome é William, eu sou bacharel em administração pela Unesp, também tenho graduação em informática pela FATEC, já atuei em áreas de administração, marketing, vendas, e na desenvolvimento tecnológico também. Aqui, tá? O André ele me fez esse convite para a gente passar aqui, fazer uma reflexão sobre alguns assuntos. Quero deixar claro que a intenção aqui não é trazer um ponto de vista se posicionando como o certo ou errado, mas apenas trazer algo para a gente pensar sobre o assunto. Aí a conclusão, cada um vê o que chega aí, eu pesquiso um pouco mais, tá? Mas a ideia principal é trazer algumas reflexões só. E para isso, a gente vai falar sobre 3 assuntos interessantes e um pouquinho talvez um pouquinho ali meio polêmico às vezes, tá? Primeiro, racismo é ruim? Será? Não? Cotas raciais. Provavelmente você não te falaram algumas coisas a respeito, tá? Vamos deixar de mimimi. Meu Deus, né? Será? Bom, começando lá com racismo. Racismo, será que é bom? É ruim?
Logicamente que, em essência, racismo é ruim, lógico, né? Imagina, você faz aí, às vezes, umas distinções baseadas em nada, sem argumentação lógica, geralmente, né? Simplesmente por causa de uma tonalidade de pele, às vezes nasceu numa região e tudo mais. Em essência, obviamente que não, tá? A energia disso daí também é algo muito ruim, né? Está muito ligado à falta de informação e tudo mais. Mas eu posso falar para você que, apesar disso daí, às vezes o racismo, ele é bom. Mas como assim? Meu Deus, como? Como é bom? Né? Deixa eu explicar o meu ponto de vista. O racismo, ele só aparece quando há uma situação onde alguém de uma minoria, ele tem algum tipo de destaque, né? Financeiro principalmente. Mas não só isso, qualquer tipo de destaque. Às vezes alguém que tem um pouquinho mais de amigo, tem ali tem algum tipo de conhecimento ali. Às vezes é uma pessoa feliz, porque no atual período que nós vivemos em sociedade, ser feliz é algo que todos querem, mas infelizmente não todos, tá? Mas apesar de rede social, desse tipo de coisa, a pessoa tá lá e bate a melhor foto, a melhor cena, a melhor... E felicidade não é. Então, às vezes, isso daí também é motivo. E o racismo só aparece, geralmente, nesse tipo de situação, onde alguém da minoria se destaca em qualquer coisa e o racismo aparece. É ruim, é uma energia ruim, com certeza. Não é produtivo, é uma energia ruim. Só que aí que, mediante uma situação dessa, o bom é ruim. É isso, a partir do momento que você entende que ele só aparece nesse tipo de situação, fica muito mais fácil, acaba sendo um gatilho que você olha e fala, epa, não tem, o racismo, ele aparece nessas situações e a pessoa só usa, só vai usar isso, ou como qualquer outra coisa, quando ela não tem mais nada, ela não achou. Se ela tivesse achado que você de repente é um bandido, você roubou, você fez qualquer coisa ruim, a pessoa iria usar isso, tá? Ou você fez alguma outra coisa digna de reprovação social, ou do seu grupo, ou qualquer outra coisa, iam usar isso, iam falar que você fez isso, aquilo, outra coisa. Quando não tem nada, faltou argumento, né? O racismo aparece. Não dá para falar que você foi só um ladrão, não dá para falar que você roubou, que você fez algo errado, não tem para onde correr, a pessoa fugiu o argumento, não tem mais tenta usar o racismo. Então, a partir do momento que você entende isso daí, acaba sendo um gatilho. Você fala, poxa, a pessoa se incomodou com algo aqui, né? Que será? Provavelmente, às vezes ficou com medo ali de perder uma posição, às vezes acha que você não merece, às vezes, uma namorada ou qualquer outra coisa, mas isso acontece nessa situação onde a pessoa se sente inferiorizada e usa uma coisa desse tipo. Por quê? Porque, entende, o racismo em si não tem uma argumentação lógica, geralmente toda argumentação é fraca, né? Por exemplo, dá para falar que alguém é melhor ou pior por causa de uma cor de pele? Lógico que não. Chega a ser algo assim absurdo. Você vai ver que em pessoas que já têm um pouquinho lá de conhecimento, a pessoa busca um pouquinho mais, sair um pouquinho dessa caixa, ela já não aceita inclusive ela, né, esse tipo de argumento. Por quê? Porque não tem sustentação nenhuma. Então, o racismo, a partir do momento, na hora que você vê esse tipo de coisa, você acaba vendo que, pera um pouquinho, se a pessoa pudesse me atacar de qualquer outra forma, ela ia usar isso, entendeu? Ia falar, né? Mas daí, a hora que você vê, fala, pera um pouquinho, cara, eu estou indo no caminho certo, provavelmente, tá? Eu estou incomodando porque eu estou brilhando. Se eu tivesse jogado lá no canto, né? Não ia ter racismo. Imagina, se o cara ficou naquele cantinho onde alguém acha que a pessoa deve ficar, ele não vai sofrer racismo nunca. Tá lá no cantinho, tá no lugar que lhe cabem, né? Então, assim, não vai ter problema. Então, a partir do momento que você entende que isso é um gatilho, então fica muito fácil de lidar, entendeu? Inclusive, você fala, pô, lá, hein? Tem algo errado, né? Tem aí, o problema não é comigo, tá? Você começa a perceber que o problema é com as outras pessoas. Bom, enfim, para ilustrar um pouco disso daqui, eu quero falar do Lewis Hamilton. Eu acho que é um dos maiores
velocistas aí, né? Quer dizer, corredores de piloto de Fórmula 1, que de todos os tempos, tá? Ele foi o único negro que apareceu na Fórmula 1 e já conseguiu todo tipo. E eu falo, né, quem lembra no primeiro ano de competição dele, que ele quase foi campeão, tá? E é feito inédito, já na primeira temporada. Só que naquele ano, ele tinha que lidar com todo tipo de protesto por o negro estar na Fórmula 1. Olha que absurdo. E ele quase foi, tá? Ele, apesar de tudo isso daí, você vai ver lá que ele cometeu alguns erros lá que, poxa, ele teve que lidar com uma carga emocional muito complicada naquele momento. Era um garoto, tava, né? Um garoto mesmo, né? Então, mas você vai ver lá que se ele tivesse lá, não tivesse condição de ganhar naquele momento, não ia aparecer esse tipo de coisa, tá? Um outro caso aqui mais recente, aqui até no Brasil, é daquela moça aqui, né, prefeita aqui no interior, Bauru, aquela moça Suelen Rosim, né? Uma moça linda, super articulada, inteligente e não à toa que ganhou, tá? A eleição lá disparado. Ela estava lá já disparando nas pesquisas eleitorais lá, alguém se incomodou com isso e começaram a soltar um monte de coisa lá. Ou seja, de novo, não acharam nada que pudesse ali, tentaram achar algumas coisinhas, não era sustentável, hein? Viram que não tinha, daí começaram a apelar daí lá, fulano é favela, é aquilo, não sei lá o que, e olha, gente, é uma moça linda, além de ser inteligente e super articulada. Então, você vê só, se ela tivesse em último lugar lá nas pesquisas naquele momento, não ia parecer isso. Vai lá, não está incomodando. Mas estava em destaque, ia lá, tudo estava indicando que ela já ia ganhar, cara, aí pareceu. É ruim isso, é uma energia, tem que ser combatido, é cadeia? Com certeza. É algo covarde? Com certeza. Mas é bom a gente pensar nisso daí, que a partir do momento que você começa a entender esse tipo de gatilho, esse funcionamento, fica muito mais fácil. E às vezes você vai até falar, estou no caminho certo. Vai ser aquela deixa ali para te indicar ali que você está no gatilho certo, no caminho certo. A outra coisa que eu também trouxe aqui para falar seria sobre as cotas raciais. Provavelmente não te contaram algo a respeito. Será? Nossa, é um assunto amplamente comentado, fala-se aí, e tem todo tipo de opinião, gera briga e um monte de coisa. Mas a cota racial que a gente precisa saber, tá? De novo, reforçando que a ideia não é trazer o que é certo, o que é errado, mas trazer algo para a gente pensar, tá? Cota racial o que é, tá, gente? É só uma forma, tá, que acharam para tentar dar um pouco mais de representatividade para alguns grupos. No caso, o negro, o índio, às vezes, também, né? Muita também está dentro. Porém, tá, gente, isso, ao contrário do que é vendido, tá? Inclusive tem político que inclusive conseguiu se reeleger com isso. Cota racial não é para a pessoa, tá, desqualificada entrar na universidade, por exemplo, ou no concurso público. Não é nada disso, tá, gente? Vestibular ou concurso público, em essência, é só um instrumento, tá, gente, para controlar um recurso, tá? Uma oferta que tem limitada, tá? Se não fosse isso, era só cada um se inscrever ali, tá? E entrar, tá? Mas não é isso, tá, gente? Por exemplo, no caso de vestibular, para a pessoa conseguir se valer de cota racial, ela primeiro vai ter que passar, né? A maioria dos vestibulares tem primeira, segunda fase, terceira, tá? E no caso do Enem, para poder passar pelo Enem, vai ter que passar pela nota de corte. Então, gente, essas fases não tem, tá? Não tem cota. A pessoa vai ter que passar ali, vai ter que passar mesmo, vai ter que brigar com todo mundo ali normal mesmo. Para ele ter direito a usar uma cota, primeiro ele vai ter que passar por tudo esse processo. Ou seja, gente, não é aquilo que é vendido, sou do grupo XYZ e vou usar, e só chegar ali e usar. Não é isso, tá? Apesar de ser muitas vezes erroneamente vendido dessa forma, inclusive por muito político, né, que às vezes consegue voto vindo nesse tipo de bala, e não é, tá?
para a pessoa conseguir utilizar isso, ela vai ter que passar lá, primeira, segunda e terceira fase lá de vestibular, que não tem cota, tá? Se ela não conseguir passar nessas fases, ela não vai ter, tá? Inclusive, depois que ela passar, tá? Se tiver alguém com uma melhor nota do que ela, tá? Ela já não usa, tá? Tem um limite também, não é chegar lá e tem vaga para todo mundo, não é isso, tá? Então, e no caso de concurso público, ela também é a mesma coisa, tá? A primeira pessoa precisa ser classificada, tá? Ou seja, se ela não tirou, não preencheu os requisitos do edital, do concurso público, ela não vai conseguir usar isso, tá, gente? Ou seja, ali a cota, ela só garante, tá? Ela tenta garantir representatividade, tá? Não é, tá? Não é para tentar garantir, entrar ali, colocar para dentro de uma instituição alguém que não está preparado. Mesmo porque, tá, gente? No caso de instituição pública, de ensino, por exemplo, não estou aqui falando que é melhor ou pior também, tá? Mas dentro de uma instituição pública, de uma universidade pública, o professor lá, tá? Ele tem autonomia, bastante autonomia para, inclusive, se precisar, reprovar a classe toda, ou seja, deixar todo mundo DP, tá? Na maior parte das particulares, você vai ver que, no mínimo, o coordenador já vai chamar esse professor para conversa, tá? Espera assim, como assim? Todo mundo reprovou? Tá? Que é o certo, inclusive, tá? Então, lá dentro, depois que ele entra, tá? O lance da cota ainda, tá? Ele vai ter que passar, tá? Vai ter que sair de lá formado. Então, gente, tudo que geralmente é colocado na mídia lá, às vezes passa uma ideia errônea, que é simplesmente lá e a pessoa entrou e, se fosse assim, não precisaria ter vestibular, não precisaria ter concurso qualquer. Ou seja, tem isso por causa que há um recurso limitado de vagas, tá? Então, ali a pessoa precisa estar qualificada e a pessoa, quando conseguir, é porque é qualificada, tá? A cota, ela tenta garantir uma representação, tá? Mas você vai ver lá que numa classe de 40 pessoas, umas 2 pessoas conseguiu ali entrar ali, usar a cota, tá? Essa que é a realidade, tá? Eu, por exemplo, tentei, não consegui, por quê? Porque tinha uma outra pessoa, tá? Tentei cota racial, não consegui porque tinha uma outra pessoa que tinha uma nota muito melhor do que a minha, tá? E eu, graças a Deus, eu consegui passar na segunda chamada, daí que é uma segunda chamada, daí alguém liberou lá, deu em cima, que estava com uma nota próxima, e entrei daí. Já na FATEC, na época quando eu fiz vestibular, não existia ainda a questão de cota, tá? E então é isso, tá? Fica aí um ponto para se reflexão e aconselho a pessoa a pesquisar um pouquinho mais, tá? Tem muita coisa, até hoje, para ser sincero, o que eu vejo muito em relação a esse assunto aí, são ideias errôneas promovidas por pessoas, inclusive muito inteligentes, pessoas informadas, e às vezes eu fico pensando até que é algo de má fé, até, às vezes, não passar essa informação, que para a pessoa checar isso daqui que eu estou falando, é só olhar, tá? Não precisa, não é uma informação só minha, tá? Entra em qualquer concurso público que tem ali, dá uma olhada no edital, daí você vai ver como funciona, tá? Ou entra no vestibular ali, no edital do vestibular, você vai ver lá que tá lá, tá? Não é uma informação que só eu sei, tá? Só que é estranho, esse tipo de informação parece que não é, tá? É vendido que a pessoa parece que fez lá, tem uma cota, é só entrar, e não é, tá? Eu conheço, inclusive, muita gente que achava isso, infelizmente, chegou lá, deu com a porta na cara, tá? Essa que é a realidade. A outra coisa aqui que eu trouxe para a gente refletir seria sobre mimimi, tá? Vamos deixar de mimimi. O que será, né? Parece às vezes algo. O que seria isso? Tá, gente? O que eu quero dizer aqui, tá, gente? É que fica difícil para uma pessoa que ela não passou por algumas coisas, ela se colocar no teu lugar. Não é uma habilidade normal do ser humano se colocar no lugar dos outros, tá? Tem empatia, isso daí não é uma habilidade normal, tá? Não é nato da maior parte das pessoas. A pessoa precisa treinar isso daí, inclusive até pro próprio bem dela, tá?
Porém, não é algo natural, isso daí das pessoas. Então, é natural que às vezes uma pessoa, imagina, você falar para alguém lá, para uma pessoa que uma pessoa branca, pode ser branca ali, que está ali, você falar sobre racismo para ela não sabe de verdade, ela tem uma ideia, tá, gente? Por mais, às vezes ela tem um parente ali, muito provável, tem um parente e tudo mais, mas ela não sabe de verdade, ela nunca passou. Eu até falo para as pessoas que a gente sabe que tem um interesse genuíno por entender as coisas, eu falo, cara, para você entender de verdade o que é racismo, você ter uma ideia, você no Brasil, você é branco, você precisa ir lá para a Europa. Você precisa ir lá para a Europa, daí você vai ter uma ideia, tá? Porque lá você vai ter consciência de que você é latino, tá? E o padrão do que é branco e o que é negro lá na Europa, o que não é branco, é diferente, tá? Você vai ver que o critério lá é muito, muito mais alto para falar, tá? Basicamente, para o europeu, quem é branco é quem não tem mistura nenhuma, tá? Né? Então, assim, tem algum tipo de mistura, que no caso do Brasil é a realidade, né? Não se enquadra nisso, tá? E mesmo se a pessoa tem a pele branca, tá? Então, eu falo assim, se a pessoa tem interesse de verdade, a pessoa precisa ir lá para a Europa, e assim, tá? Só de ela ir para lá, ou nos Estados Unidos também em alguns lugares, ela vai ter uma ideia, mas se ela quiser ainda ter uma ideia melhor ainda, vai lá precisando competir com o emprego, tá? Lá com os locais. Daí ela vai sentir bem mais, daí ela vai ter uma ideia do que é, inclusive, tá? Você vai, se quiser ir procurar, inclusive, aí você vai ver que tem gente que volta deprimido da Europa. Porque daí para ele entrou em choque. Aqui ele era da elite, ele branco, muitas vezes, porque às vezes uma pessoa parda no Brasil, aqui muitas vezes, tá? Ele não toma um pouco de sol, fica um pouco amarelo, né? Não amarelo como oriental, mas fica um pouco amarelo, às vezes passa por branco, tá? E na Europa não, tá? Ali tem lá. Então, assim, a pessoa vai lá para a Europa e acaba tendo aí esse choque de realidade, volta para cá deprimido, tá? Então fica aí algumas coisas para a gente pensar, reforço novamente, tá? Que a ideia não é trazer, tá? Pode ver, se quem quiser, veja algumas vezes, você vai ver que em nenhum momento foi a ideia de trazer o que é certo, o que é errado, tá? Mas trazer algo para pensar, e você mesmo pode procurar, tá bom? Agradeço mais uma vez o convite, tá? Quem tiver algo a acrescentar, comente aí nos comentários do vídeo. André, equipe do André, agradeço assim enormemente, é uma honra mesmo. Muito obrigado e fiquem com Deus, tá? Todos da Afrofest, este grande evento que enaltece a cultura do nosso povo afro. Obrigado ao convite do André e da Marisa. Boa noite a todos. Meu nome é Thiago Bueno, sou artista plástico, pesquisador e arte educador, entre outras facetas. Obrigado por estar aqui. Vou compartilhar esse momento com vocês, a minha experiência pessoal quanto artista, a minha forma de expressão visual. Gostaria de compartilhar nesse momento a minha experiência de resiliência por meio da arte. A arte tem sido uma forma de resiliência em minha vida, uma forma de superar obstáculos, superar desafios. E quando comecei, tudo era muito difícil e até hoje é para todos nós. Mas estamos aqui para falar de superação. Gostaria de agradecer a todos pela participação aqui e vamos compartilhar nesse momento uma obra de arte que traz a representatividade afro. Vamos ver agora essa obra chamada Representatividade Afro,
vou fazer a leitura dessa obra com vocês. Pessoal, vou pegar aqui a pintura que está emoldurada e vou fazer a leitura dela e análise para vocês, ok? Estamos aqui com a representatividade afro, onde nós vemos uma mulher negra. Ela está num deserto, pessoal. Vocês conseguem ver? Ela está num deserto. Nós vemos assim uma paleta de cores marrons e ela está com um vestido, né? E com bordados, enaltecendo a sua grandeza, a sua pessoa. E o que ela está fazendo nesse deserto? Ela está num deserto árido, seco, mas ela está aqui ligada à sua ancestralidade. Ela está aqui ligada à figura do divino. Quando nós notamos presente numa obra essa tonalidade de cor ocre, de cor amarela, que está subindo em relação do solo em que ela está ao céu. Vocês conseguem ver aqui, pessoal, ó? Eu não sei se dá para ver muito bem, mas estou tentando aqui achar o ângulo para vocês, ok? Então, o que essa arte quer dizer? Essa arte, pessoal, análise da obra Representatividade Afro. Como vi muita falta de representatividade afro em ilustrações, fiz essa ilustração que exalta a majestade, a grandeza de uma mulher negra, o poder, a força. Aqui vemos uma mulher negra de cabelo curto, crespo, com roupas bordadas para enaltecer a grandeza e a imponência dessa mulher, em que ela faz referência ao sacro, à sua fé, representada pelas cores douradas, que estão ligadas às divindades e ao sacro. Ela eleva suas mãos e oferece sacrifício, mesmo estando num cenário de dor. E oferece adoração em meio a um cenário de sequidão, que se encontra em um lugar árido, seco, como um deserto, representado com cores e paletas pastéis. Conclusão: devemos permanecer firmes, lembrando das nossas origens e ancestralidades, respeitar as manifestações culturais tão ricas do nosso povo, que é retratada nessa ilustração, onde fé, negritude e figura sacra, que quer dizer ligada ao divino, são representadas e eternizadas. Essa é a minha mensagem para você. Obrigado, e essa é a minha contribuição. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Foi realizada na manhã da última quarta-feira, dia 15 de setembro, mais uma reunião ordinária do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Tupã. O encontro, que aconteceu de forma presencial no Espaço das Artes, localizado na Avenida Tamoios, seguiu todos os protocolos sanitários e contou com a presença dos membros da diretoria e de representantes da Secretaria Municipal de Cultura. Durante a reunião, foram discutidos vários assuntos, incluindo o afastamento do presidente do Conselho, Fábio Andrade Dias, pelo período de 3 meses, devido a problemas de ordem pessoal. Também foram apresentados questionamentos a respeito do edital de apoio à cultura 2021, que, segundo o representante da Secretaria de Cultura, terá o lançamento oficial definido já nos próximos dias. Outro assunto tratado foi sobre as obras de conclusão do Teatro Municipal. Os conselheiros apontaram falhas graves no projeto, que necessitam ser corrigidas urgentemente, antes da instalação do tratamento acústico. O conselho, então, designou Renato Gonzalez, do Grupo Ágape de Teatro, que tem larga experiência no assunto, para o acompanhamento das obras. A indicação de pessoas experientes no teatro
para acompanhar essas obras, isso não é novidade. Isso já aconteceu em anos anteriores, quando foram indicados os grupos Ágape e Ágora, lá no comecinho, para que a gente pudesse acompanhar todo o desenrolar de toda essa grande obra que é o Teatro Municipal. Infelizmente, no ano de 2012, foi criado toda uma celeuma, todo um mise-en-scène, na qual a obra ela acabou sendo paralisada e, por consequência, essa comissão passou a não acompanhar. E por isso, o pessoal do Conselho Municipal de Cultura chegou a essa conclusão, que se não tiver gente especializada para acompanhar as obras do Teatro Municipal, acontece o que aconteceu agora. Vários problemas graves e que devem ser corrigidos, antes mesmo de colocar o forro desse teatro. Durante a reunião também foi definida a pré-conferência municipal de cultura, que será realizada no dia 16 de outubro, às 14 horas, no anfiteatro da Secretaria de Educação. O evento contará com palestras, bate-papos e tira-dúvidas. O tema a ser trabalhado é a importância do Conselho de Cultura. Foi solicitado ainda que se faça um novo cadastramento dos artesãos da cidade, seguindo o que determina a Superintendência do Trabalho Artesanal e Comunitário do Governo do Estado de São Paulo, com relação ao que é enquadrado ou não como artesanato. E, por fim, os conselheiros discutiram a possibilidade de destinação do pátio do DER para a Prefeitura de Tupã. Por votação unânime, ficou decidido que o Conselho de Cultura apoia a ideia de transformar o espaço em um bosque municipal. Além do posicionamento oficial do Conselho, cada conselheiro encaminhará documentos de apoio à iniciativa à Câmara Municipal de Tupã. Estiveram presentes na reunião André Prado, da Secretaria de Cultura, Sidney Nobre, Eduardo Dantas, Maria da Luz, Valquíria Martins, Robson Risse, Wagner Lux, Diego Machado, Elza Sassá, Alcione Alcântara, e coordenaram a reunião o presidente do Conselho Tarcísio Vieira, o secretário Renato Gonzalez e o segundo secretário Ivan Bagagi. Outra presença de extrema importância foi a do vereador Israel Tutu Veloso. E chegamos ao final do nosso programa e esperamos que tenham gostado, pois ele é feito com muito carinho para quem curte teatro, música, dança, literatura, capoeira e audiovisual. Essa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual, que está há 18 anos em atividade ininterrupta na TV Tupaense e nas redes sociais. Nos vemos no próximo programa. Até lá! SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14 3491 4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Em Tupã Gás Tamoios. Entregas em domicílio de gás, água
e ovos. No Gás Tamoios você também encontra água mix, xaropes de diversos sabores, coquetéis, cachaças, cervejas, refrigerantes e vinhos. Produtos para o seu churrasco. Disque Entregas, fone 3496-4888 e celular 99719-3909. Rua Tapajós 140, em frente ao Ginásio de Esportes. Gás Tamoios, nossa família atendendo a sua.